votos. A Comissão Especial da Câmara, que debate a reforma da Previdência, vota hoje os destaques ao projeto. O presidente Michel Temer, que completa nessa semana um ano no cargo, se reúne agora de manhã com integrantes do PMDB. Está conosco o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Ministro, bom dia. Como sempre, obrigado pela sua gentileza. Bom dia, Tiago. Eu que agradeço aí a gentileza de vocês. Ô ministro, para se aprovar a reforma da Previdência são necessários 308 votos em plenário. Eu pergunto, até que a reforma chegue ao plenário, como é que o senhor está articulando para que a reforma tenha o apoio necessário? Olha, Tiago, eu faço uma rápida retrospectiva de vitórias importantes que nós conseguimos no Congresso Nacional, o que mostra que a nossa confiança realmente tem fundamento. Perceba o seguinte, nós votamos o projeto da emenda à Constituição, aquele, Tiago, que limitou os gastos do governo, a PEC do teto, né? Foi aprovada. Aliás, até na ocasião da votação dessa PEC, o PT, você se lembra, dizia que haveriam até cortes nas despesas de educação e saúde, e o que se viu, na verdade, foi o contrário, o aumento do orçamento nessas áreas. Olha, outro caso importante também de vitória do presidente Michel Temer foi a reforma do ensino médio, muito combatida também na ocasião. E hoje você tem as pesquisas que apontam, assim, uma aprovação esmagadora da população, além das estatais, que também moralizou a administração pública das estatais brasileiras, e o melhor exemplo é a recuperação da Petrobras, também foi votada. Recentemente, Tiago, a modernização das leis trabalhistas, né, que vai colocar o Brasil com a legislação das mais modernas em todas as democracias do mundo, quer dizer, a gente está avançando, quer dizer, os trabalhadores avançando, os direitos garantidos. Agora chegou a hora da reforma da Previdência, né, que é também um grande desafio. Vamos aprová-la hoje, o texto final, na Comissão Especial da Previdência na Câmara, e deixá-la em condições de ser levada para aprovação no plenário. Eu não tenho dúvida nenhuma que, na medida que esse projeto seja melhor esclarecido junto à população, nós vamos conseguir uma adesão maior na Câmara e no Senado e vamos ter a aprovação dessa importantíssima medida que diz muito assim com relação ao futuro do Brasil. Ministro Antônio Embaçaí, bom dia. É Marco Antônio Villa, ministro. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: de acordo com notícias veiculadas na imprensa, o governo estaria apoiando uma espécie do edando que se recebe no caso da reforma da Previdência, fechando os olhos para alguns jabotis que estão sendo incluídos aí na medida provisória, que levaria inclusive ao perdão de dívidas fabulosas de parlamentares, mas não só, em relação à receita e ao erário em geral. O governo está apoiando está fazendo esse tipo de negociação, ministro? De forma nenhuma, Vila, não tem em conta isso não. Aliás, até houve um movimento na Câmara nessa direção, uma coisa até que foi detectada pelo governo, pela área econômica, que a gente não vai aceitar de maneira nenhuma esse tipo de atitude. O governo vetaria, no caso, ministro, se isso fosse incluso em alguma medida próxima, vetaria uma anistia a essas dívidas, quase que um perdão? Não, claro, não haveria na menor condição do governo aceitar nada que não tenha responsabilidade, que não seja razoável na direção de você recuperar a economia. Mas esse tipo de proposta, é claro que o governo não vai, de forma nenhuma, aceitar. Ministro, eu sei que passa também, acho que, não sei se é estritamente da atribuição do senhor, mas um jornal aqui da capital de São Paulo, da capital paulista, melhor dizendo, disse que teria sido o ministro Nelson Jobim sondado para ser o novo ministro da Justiça, substituindo Osmar Serralho. Isso é verdade, ministro? Ignora essa articulação. Às vezes, Vila, você sabe, nós que vivemos uma imprensa livre, muito ativa e com muita intensidade, até disputando informações, às vezes tem informações que não correspondem à realidade. Acredito que essa aí também não tem o menor fundamento. Ô ministro, o governo Michel Temer está completando um ano agora e a gente já viu inúmeras pesquisas que mostram a impopularidade do governo. Como é trabalhar com um governo tido como impopular? Olha, é prosseguir um projeto que foi estabelecido pelo presidente Michel Temer, né? Hoje você percebe que o país tem rumo, nós estamos na direção de modernizá-lo, estamos conseguindo fazer isso com as vitórias alcançadas
nos últimos meses são impressionantes, até tendo em vista a conjuntura atual de uma economia absolutamente destroçada pelo PT, que foi herdada pelo atual governo, a questão da Lava Jato também, que prossegue sem nenhum tipo de impedimento, né? Isso às vezes traz algum tipo de perturbação no ambiente político, mas nós estamos prosseguindo, nós estamos conquistando uma série de vitórias. A própria economia já dá sinais de recuperação e avançamos. Temos aí, Tiago, Vila, Joceval, temos essa questão aí que eu acho fundamental, que é a reforma da Previdência. É um projeto que hoje é um projeto da sociedade brasileira, é um projeto que procura combater, por fim, os privilégios de muitas categorias profissionais. Você sabe muito bem que tem categorias profissionais que se aposentam com salários elevadíssimos e com tempo até, com idade curta, né? Tendo assim a possibilidade de viver ainda mais 20, 30, 40 anos com aposentadorias elevadas. Então essa reforma tem esse propósito de preservar e proteger os mais vulneráveis, né? Quem ganha salário mínimo, as pessoas com deficiência física, os idosos, trabalhadores rurais. Então, na medida que essa proposta vai sendo melhor conhecida, vai ganhando mais adesão da sociedade brasileira e, consequentemente, uma perspectiva de votação mais efetiva na Câmara dos Deputados. Ministro, a propósito, Joseval, agora bom dia. A propósito da reforma da Previdência, como é que se posicionam os deputados e senadores frente a essa reforma e como é que está a situação deles no novo projeto? Olha, o projeto novo, Joceval, você colocou muito bem, porque a iniciativa do governo, quando nós mandamos um texto para o Congresso Nacional, houve uma modificação muito significativa, né? Uma modificação até com propostas que vieram da própria Igreja Católica, dos evangélicos, propostas que vieram dos mais diversos segmentos da sociedade brasileira, e houve realmente uma transformação. Hoje se caracteriza como um novo projeto, um projeto que tem uma consciência de que o dinheiro da Previdência está acabando, é preciso preservar a Previdência. Veja o que acontece hoje em alguns estados brasileiros, notadamente o Rio de Janeiro, o que aconteceu na Grécia, na Espanha, em Portugal. Então essa consciência de que tem que fazer alguma coisa já está impregnada no Congresso Nacional. Agora fazer bem feito, com justiça, com equilíbrio, buscando igualdade e, sobretudo, preservando as pessoas mais vulneráveis. Ministro, ainda sobre a questão da reforma da Previdência, ministro Antônio Bassai, na semana passada, aqui no mesmo Jornal da Manhã, foi entrevistado, e não foi a primeira vez, o deputado relator, o Arthur Maia, que foi uma entrevista muito interessante, que ele apresentou uma série de dados, debateu, foi uma excelente entrevista e tal. A questão que se colocou naquele momento, e outras vezes eu também já tinha dito isso, há um problema de comunicação do governo, não é correr atrás do prejuízo, na última hora fazer agora uma campanha publicitária sobre a Previdência, colocando pessoas conhecidas ou desconhecidas do grande público para explicar. Uma cartilha sequer foi feita. O governo não padece desse problema de comunicação em relação à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, em relação ao conjunto da ação do governo, porque nunca se sabe direito, cada um fala uma coisa. A impressão que é um governo parlamentarista. Cada ministro cuida da sua pasta e ninguém fala em nome do presidente, né? O senhor fez diversas referências ao presidente na entrevista hoje, mas isso não parece ser um hábito desse governo, né? Olha, Vila, você tem razão. A gente reconhece que aconteceram falhas de comunicação nessa questão da Previdência. Mas lembre-se também, é importante lembrar isso, né, que um juiz em Porto Alegre fez uma sentença impedindo que o governo fizesse a explicação da questão da Previdência. Em seguida, também uma juíza em Brasília fez a mesma coisa, numa atitude até que foi interpretada por muitos como uma atitude até corporativistas, porque são categorias que têm realmente condições de aposentadoria bem melhores em relação ao trabalhador comum, que agora vai ficar tudo igual, né? Então, essas pessoas, o juiz e a juíza, fez com que nós passássemos 3 semanas sem conseguir fazer a comunicação. Nós já conhecemos falhas internas, mas é importante também destacar essa atitude, né, que impediu que o governo fizesse os necessários esclarecimentos à população brasileira. Ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Bassai, muito obrigado mais uma vez, ministro, pela atenção e bom trabalho. Eu que agradeço a todos vocês, eu estou muito confiante com relação à aprovação dessa reforma. O presidente Michel Temer tem demonstrado coragem, tolerância, capacidade de articulação, e a gente vai seguir com rumo, né? É importante que o Brasil hoje
tem rumo, a gente está tocando aqui o barco, levando em meio a essa tempestade toda, mas levando com muita firmeza e vamos chegar num bom porto. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Obrigado.